Pronto, tá gravando aqui. Beleza, gente? Boa noite. 8h30 agora só. Então vamos esperar o pessoal chegar. Vamos orar enquanto o pessoal tá entrando? Amém? Pai Santo, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir, ó Pai, nessa noite, para aprender mais do Senhor, ó Pai, para trazer, Senhor, para as nossas vidas mais do Teu favor, da Tua misericórdia, mais de conhecimento, Senhor. Pai, renova as nossas mentes, abençoa, Senhor, ó Pai, cada uma de nós, que possamos, Senhor, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, para que possamos dar frutos, ó Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome, frutos que glorifiquem o Teu nome santo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Oi, Tânia, tudo bom, gente? Bom, vamos lá, como fazer escolhas certas? Muito legal esse capítulo que a gente chegou. Normalmente eu pego 3, 4 capítulos, né? Hoje a gente está num capítulo só. Era pela quantidade de páginas, né? Um capítulo mais extenso. Filipenses 3,14. Prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo tem um alvo a ser alcançado, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como fazer as escolhas certas para definir objetivos. O que são objetivos? São parte importante para se fazer escolha certa. Deixa eu tomar um golinho de água, irmãs. Objetivos são parte importante para se fazer a escolha certa, porque eles ajudam você a definir propósitos. Sem objetivos, nós não só caminhamos sem direção, mas também nós não causamos impacto na vida de ninguém. Se você não tem um objetivo, se você não tem um alvo, você não vai causar impacto, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Por quê? Porque onde você vai estar sempre bom, não tem uma direção, não tem um alvo. Os objetivos nos dão direção e propósito e ajudam a saber como usar melhor nosso tempo e nossa energia. Quando você tem um objetivo, você empenha o teu esforço naquilo lá. Você vai empenhar a tua energia para alcançar esse objetivo. Então ele te dá um foco, né? Um foco para você empenhar a tua energia nisso daí. É muito legal, nós vamos aprender bastante hoje sobre os objetivos, né? As escrituras nos ordenam a crescer na graça e no conhecimento. As escrituras nos mandam crescer na graça e no conhecimento. E quando a gente estaciona, a gente já está regredindo. Vocês entenderam? Quando a gente para, você não fica parado, você já está regredindo, porque você deixou de avançar. Para sermos saudáveis, nós precisamos fazer exercício, e o exercício espiritual, tanto quanto físico, devem ser contínuos. Ou seja, se você malha e você para de malhar, vem a atrofia muscular, né? Eu quebrei minhas pernas, já quebrei o braço, 15 dias que fica parado, quando você tira o gesso, você não tem nem mais movimento naquela parte que ficou parada. Quando você é engessado, né? Então vem a atrofia muscular. Espiritualmente é igual, gente. Se você para, você já perdeu o que você tinha ganho. A gente tem que ter alvo, tem que ter meta, tem que ter objetivo e tem que caminhar para esse alvo, né? Para sermos, você não pode viver da espiritualidade passada. Ou seja, eu já conquistei isso na minha vida espiritual, eu já fiz isso, eu já alcancei isso, mas a gente não pode viver daquilo que passou. A gente tem que caminhar para o nosso alvo. Aquilo que passou foi bom para a nossa vida, foi bom o nosso nascimento, foi bom a nossa emoção do novo nascimento, foi bom a gente saber, sentir o amor de Deus, foi tudo tão maravilhoso para todas nós, mas e daí? E daí para frente? Nós temos que ter um alvo, um propósito e um objetivo. Amém? Temos que ter objetivos.
Primeiro ponto que nós temos que ter os nossos objetivos é na área espiritual. Primeiro objetivo que a gente tem que ter, ver como está a nossa área espiritual, né? Temos que saber que o crescimento espiritual não é uma opção. Você não vai, se der eu vou crescer, amadurecer espiritualmente. Se Deus quiser, a minha vida espiritual vai melhorar. Se Deus quiser, não, a gente não tem opção. Deus quer, e se Deus quer e a gente não cresce, você já está fazendo coisa errada. Como a gente leu lá, né, na última aula, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento, né? Para sermos saudáveis, nós temos que nos exercitar espiritualmente, né? O que a gente faz para alcançar esses objetivos do nosso crescimento espiritual? Então, o primeiro ponto que a gente está vendo é o nosso ter objetivos, ter alvos na nossa área espiritual. Gente, não pode faltar a leitura da Bíblia. Você não vai crescer espiritualmente se você não ler a Bíblia. Então, a autora está falando da gente ter metas, ter alvos e correr atrás de alcançar essas metas, né? Oi, Vera, tudo bom? Chegou agora? Tô com meu netinho aqui, tá difícil. Ah, tudo bem. Então, primeira coisa para você ter esse objetivo na tua área espiritual, correr atrás de ter esse alvo na tua área espiritual, é leitura da Bíblia. Segundo ponto, oração. Uma coisa muito legal, gente, aconselhamento. Antigamente a gente fazia muito discipulado, mas hoje em dia a vida de todo mundo é tão corrida, todo mundo trabalha muito, corre muito, né? As pessoas, o tempo tá muito escasso, né? Mas ter uma amiga, tomar um café, pedir um conselho, bater papo, passear com alguma pessoa madura de fé, também ajuda muito no alcançar os nossos objetivos espirituais. E uma coisa básica, irmãs, que não pode faltar para ninguém, é frequentar uma igreja evangélica. Você não vai amadurecer espiritualmente sem congregar, sem estar acompanhando uma pregação, um momento de louvor, um momento de adoração, porque lá existe um clima espiritual que vai fazer com que você venha a amadurecer na tua área espiritual. Segundo ponto que nós precisamos ter objetivos definir é na nossa área intelectual. Ninguém sabe tão pouco que não consiga aprender mais. Ninguém é limitado nessa área intelectual. E nós, como filhas de Deus, nós temos que saber que nós precisamos amadurecer intelectualmente. E como é que nós amadurecemos intelectualmente? A forma mais simples e mais efetiva é a leitura. Essa semana ainda estava ouvindo a palavra de um pastor, que eu gosto muito de acompanhar, e ele falou que é muito importante, juntamente com a leitura da Bíblia, você ler bons livros. Gente, aquele livro Design Divino, nossa, como aquele livro foi surpreendente na minha vida. Mudou muita coisa, me amadureceu, me transformou em várias áreas, porque juntava vários versículos num tema específico, né? Sobre honra, sobre gratidão, sobre vários pontos, foi muito legal. Esse livro aqui está sendo maravilhoso. Então nós temos que investir na nossa área intelectual, viu? Nós precisamos investir na nossa área intelectual. Olha que bacana, Romanos 12:2 fala: não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, aí nesse versículo, Deus faz uma advertência: não vos amoldeis a este mundo, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Então Deus fala, não seja igual a todo mundo. Não é porque todo mundo tem que você vai ter que ter. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo trai que você vai trair. Não é porque todo mundo casa, descasa que você vai fazer isso. Então Deus fala, não vos amoldeis a esquema. E Deus apresenta uma escolha. Qual é a escolha? Sede transformadas.
Ser transformada é uma escolha. Eu quero ser transformada por Deus. Eu acredito que cada uma de nós queiramos ser transformadas por Deus. Nós podemos escolher ser mudadas ou não. Quantas pessoas a gente conhece e está lá no mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito? Por quê? Porque escolheu não abrir mão das suas mágoas, não abrir mão para se perdoar, não abrir mão para, sabe, as pessoas ficam apegadas às suas coisas e elas escolhem não ser mudadas. Mas Deus fala, dá uma escolha, ser transformada, não vos amoldeis aos séculos, mas ser transformadas. Nós podemos escolher ser mudadas ou não, é uma escolha nossa. E Deus apresenta uma solução. Como que nós vamos ser mudadas? Deus mostra essa solução, pela renovação da vossa mente. Deus, por fim, mostra o resultado, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos moldeis ao século, mas sede transformadas. Transformada gera uma mudança, e essa mudança é uma escolha que a gente faz. Eu escolho abrir mão de mim mesma, eu escolho abrir mão do meu orgulho, eu escolho abrir mão da minha razão. Para quê? Para que eu possa ter a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Segundo ponto que a gente tem que ter propósitos, né? É na nossa área intelectual. Muito legal isso daí. Terceiro ponto, irmãs, agora vem o puxão de orelha. A área física. O seu corpo. O seu corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Deus nos cedeu o corpo como nós somos mordomos de Deus. O nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. E é óbvio que Deus cuida do nosso corpo, da nossa saúde. Portanto, nós também precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Cuide daquilo que você come. Gente, eu vou no mercado, às vezes eu gosto de ter molho de tomate em casa para uma emergência. Você tem uma comidinha rápida, né? Eu vou pegando as marcas de molho de tomate, eu vou lendo o rótulo. Conservante, corante, amido, açúcar, glutamato de monossódio, todas, quase todas. O mês passado eu fui de um por um, tinha uma prateleira cheia. Eu saí de lá com um extrato de tomate, que é o único que tinha só tomate e sal. Saí com uma latinha de extrato de tomate. Mas, normalmente, é melhor, o que eu faço? Eu compro tomate orgânico, bato, deixo no freezer. Mas é difícil de achar. Compro tomate normal. Não é caro, não. Tomatinho é bom, não é um investimento. Quando você precisa de uma emergência, assim, um molhinho em casa, compra aquele molho que só tomate e sal. Mas não pega o qualquer um, sabe? Porque tem muitas coisas, muita química. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Tudo aquilo que a gente ingere, tem que pensar aquilo que a gente come, né? Então vamos fazer exercícios físicos, cuidar do que a gente come, evitar comer açúcar, evitar gordura, evitar pecar, que é também mais importante de tudo, não pecar com o nosso corpo. É muito importante a gente fazer o nosso planejamento na nossa área física, né? Vamos programar aí, entrar para academia, todo mundo, né? E cuidar do nosso físico é muito importante. Quarto ponto, aí eu vou deixar para vocês aí a responsabilidade de desenvolver mais nessa área, tá? Quarto ponto fala da nossa área social. O nosso planejamento é na nossa área social. A nossa área social trata dos nossos relacionamentos e das nossas amizades. Então, essa área social é dividida em vários níveis. Primeiro nível é a sua família, é óbvio. Jamais sacrifique seu relacionamento com sua família por qualquer outro relacionamento, ou seja, qualquer relacionamento que vai prejudicar o teu relacionamento com a sua família, não é certo, porque a família tem que ser a nossa prioridade. Faça escolhas que afirmem que sua família é sua prioridade, né? Pais, irmãos, filhos, tios, sobrinhos, né? Avós,
são prioridades nossas. Segundo nível são nossas amizades. Terceiro nível, colegas de trabalho. E quarto nível, vizinhos. Então, se você não investir, ter um bom relacionamento com o vizinho, ter um bom relacionamento com colegas de trabalho, e principalmente com sua família e as amizades, você não vai conseguir dar um testemunho, né? De ser uma pessoa transformada por Cristo, de ser uma pessoa que emane a presença de Cristo na sua vida. Então nós temos que também investir nessa nossa área social. É importante a gente investir nisso daí e ter um planejamento com relação a isso daí. Quinto ponto bem bacana, irmãs, é a área vocacional. Qual é a nossa vocação? A minha não é a mesma que a de vocês, cada uma tem um chamado. Tem pessoas que têm chamado para ser dona de casa, para cuidar da família, cuidar dos filhos, e é uma bênção isso daí. E faz com amor, né? A Sara até testemunhou que ela adora fazer isso, faz com amor, gosta e tudo mais. E tem pessoas que gostam de fazer isso e fazem isso bem feito e fazem isso para louvar a Deus. Tem outras que são professoras, tem outras que têm, né, negócio próprio. Em quais são as tuas atividades, né? Se vocês conseguem ver a Tânia aí, ela tá com uma prateleira cheia de costura, de coisa, de artesanato e tudo mais. Então, o que a gente tem que ter planejamento nessa área também, de investir e de amadurecer na nossa área vocacional. E aqui fala o seguinte em Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Ou seja, aquilo que a gente fizer, fazer como se for para o Senhor e buscar crescer e amadurecer naquilo que a gente faz. Ter um planejamento para fazer bem feito e amadurecer. Sexto ponto. Nossa, já deu 15 para as 9 já, caracas. 15 para as 9. Sexto ponto importante, irmãs, esse é fenomenal. A área financeira. Ah, como é difícil, né? Fazer o nosso planejamento financeiro. A forma como você lida com seu dinheiro demonstra o seu foco e a sua maturidade espiritual. Olha que interessante. A forma como nós lidamos com o nosso dinheiro demonstra a nossa maturidade espiritual. O foco das nossas finanças revela o foco do nosso coração. Onde nós temos investido mais o nosso dinheiro, né? Quando você resolve fazer e seguir um orçamento, demonstra que você tem sabedoria e que você exercita o domínio próprio. Ou seja, eu me programei para não ir além disso. Quando eu chego naquela linha, eu já sei que eu não posso tomar uma Coca-Cola a mais, né? Que eu não tomo Coca-Cola, aliás, porque... Mas eu sei que eu não posso gastar com mais alguma coisa, né? Eu tinha uma meta há um tempo atrás, né? Que era construir a minha casa. 4 anos a gente foi segurando para conseguir ter aquele alvo e alcançar o nosso alvo. Quando vai trocar de carro, a mesma coisa. Você vai segurando e você tem um planejamento. Então é importante a gente ter planejamento. É importante ter uma poupança, guardar um pouquinho, porque os imprevistos sempre acontecem e quando chegar um imprevisto, né? A gente ter sabedoria para lidar e condições de lidar com isso daí, né? Provérbios 3:9 fala: honra o Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda, né? É importante você saber ofertar, amados. Você congrega numa igreja, é importante você contribuir com aquela obra. Você vê irmãos passando necessidade, é importante você ajudar as pessoas. Então, a Bíblia fala que para a gente ter um coração generoso. Agora, se o que é que a gente ganha? A gente gasta exclusivamente com nós mesmos, Deus não tem motivo para que a gente possa ir além. Porque quando você ganha e tem um coração generoso, você está investindo no reino de Deus, né? Com certeza isso daí gera bênçãos na nossa vida. Sétimo ponto, estamos quase acabando, é a nossa área familiar. Nós precisamos investir na nossa família. Olha que legal, coisa que eu nunca tinha pensado nisso daí.
investir tempo de qualidade, para que as pessoas saibam que elas são importantes, né? Nós temos que honrar os nossos pais, honrar os nossos filhos, né? Demonstrar amor, falar o quanto eles são importantes, gastar um tempo de qualidade com a nossa família. Então é importante, se a nossa vida é muito corrida, se programa para passar um fim de semana com a família. Se você não tem tempo, às vezes no dia a dia, faz uma visita para alguém da sua família tal, e fala, né? Mostra que você tem aquele coração amoroso e que essa é uma prioridade na sua vida. E o 8º ponto, amadas, é a nossa área ministerial. Gente, ninguém tem o chamado para não fazer nada. Esse chamado eu não conheço. Deus, eu lembro agora da parábola dos talentos, né? O Senhor foi viajar, ele deu para um talento, para outro 5, para outro 10. Ou seja, ele distribuiu para todo mundo. E assim é que Deus faz com a igreja dele. Deus dá os talentos para a igreja dele. Então nós precisamos investir na nossa área ministerial. Qual é o nosso talento? Qual é o nosso dom? Qual é a coisa que nós gostamos de fazer e que nós fazemos com alegria, né? Escolher separar tempo para estabelecer alguns objetivos. Espera, isso aí é o final. O que uma mulher temente a Deus faz? O que uma mulher temente a Deus faz? Ela serve. Ela serve não sei qual área. Na área que Deus mostrar. Uma mulher temente a Deus, ela serve. Então nós precisamos investir também e buscar de Deus qual é a nossa área ministerial. Tem tanta coisa que precisa ser feita, tem tanta coisa para ser feita na obra de Deus, né? Desde distribuir sopa à noite, arrecadar roupa para doar para bazar e asilo, arrecadar produtos sabe? É tanta coisa que precisa ser feita e falta gente para ajudar, falta gente para trabalhar na obra de Deus. Então nós precisamos saber que nós temos que investir na nossa área ministerial, saber qual é a nossa área ministerial, né? O ministério de intercessão, eu tô vendo aqui a foto da Sandra. Difícil pessoas que dispostas a estar lá na igreja, orando pela igreja, e que bênção que é pertencer ao ministério de intercessão. Gente, que falta que eu sinto, porque quantas vezes eu cheguei lá arrastada, assim, eu fui por obrigação, por Deus, eu tenho um compromisso, eu vou lá, o senhor sabe como eu tô cansada, eu já trabalhei o dia inteiro, eu vou lá ainda guerrear, batalhar, orar, interceder, né? E a gente saía de lá numa alegria, renovada, sabe? Alegre, dava risada, você batalhava, orava, intercedia, mas também você brincava e gostava, era muito bom, muito bom. Nós precisamos de intercessores, nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar na obra de Deus. Então vamos investir, fazer o nosso planejamento ministerial também. Meninas, escolha separar um tempo para estabelecer alguns objetivos em cada uma dessas 8 áreas. Todas essas 8 áreas. Procure estabelecer uns objetivos para você nessas áreas. Realizar diariamente atividades que ajudarão você a alcançar esses objetivos. Escolha rever os seus objetivos, principalmente enquanto você ora. Deus, me ajuda a concluir essa meta, porque os objetivos, eles são metas, né? Então, peça ajuda a Deus, para que você conclua essa meta, né? Escolha manter seu foco naquilo que realmente importa, que é definir prioridades para a sua vida. Ou seja, todos esses 8 aspectos é bem abrangente com relação à nossa vida, né? Família, emprego, ministério, igreja, vida espiritual, vida intelectual, olha que legal. Então são áreas prioritárias da nossa vida, né? A nossa vida espiritual, intelectual, física, objetivo da área física, social, vocacional, financeira, né? Familiar, ministerial. O 7º é financeira,
familiar e ministerial. Então nós temos que ter alvos. Por quê? Porque Deus fala para a gente ter alvos. Deus fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se a gente se contenta com aquilo que a gente tem, na área espiritual principalmente, gente, nós somos bebês espirituais. Deus é um Deus infinito, Ele tem tanto para acrescentar na nossa vida. Ele tem tanto para acrescentar na nossa vida. Se a gente passar um tempinho maior com Deus, quanto que a gente não vai aprender lendo a palavra de Deus, estudando. Então, vamos fazer a escolha de amadurecermos, porque quando a gente estaciona, quando a gente para, a gente não fica parado, a gente já está retrocedendo. A partir do momento que a gente escolhe parar, você não vai ficar parado, você já começa a retroceder, porque você deixou de andar, né? Você deixou de ganhar comunhão com o Espírito Santo, você deixou de ganhar conhecimento com a palavra, você deixou de ganhar afinidade com a tua família, momentos com a tua família, chance de servir a Deus no ministério. Então, eu achei esse capítulo assim muito, muito, muito instrutivo. Eu quero orar com vocês agora para que a gente possa estar pondo alvos na nossa vida. Eu, lendo esse capítulo aqui, eu falei, nossa, como eu fui negligente em algumas áreas importantes da minha vida, que eu tenho que pôr objetivos, né? Eu tenho objetivos na minha área espiritual. Não dar aula para vocês ou pregar, mas é me aprofundar no conhecimento e na comunhão com Deus. Aprofundar na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho objetivos na minha área financeira, eu tenho objetivos na minha área familiar, e eu quero cada vez mais estar alcançando isso daí. E eu quero que vocês me ajudem em oração nesses aspectos, assim como eu vou estar orando para vocês, para que cada uma de vocês possa crescer, amadurecer e alcançar mais e mais objetivos. Gente, para a gente ler um livro, ai, que preguiça que dá. Quando o olho da gente já está cansado durante o dia. E eu louvo a Deus, olha, eu sou muito, muito, muito grata a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade que eu tenho de estar compartilhando isso com vocês. Porque se não fosse por causa de vocês, eu não sei se eu estaria aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo. Porque esse livro está mudando minha vida. Eu estou escolhendo, sabe? Tudo que eu faço, eu falo, eu estou escolhendo fazer isso. Eu estou escolhendo deixar de fazer isso. Eu estou escolhendo ser mais caprichosa com a minha casa. Eu estou escolhendo dia a dia ser mais atenciosa com o meu marido, ser mais paciente, sabe? É tudo questão de escolha. Fruto da leitura desse livro. Tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, compartilhando esse ensino com vocês. Então vamos ler mais, vamos aprender mais, vamos buscar crescer em todos esses 8 aspectos da nossa área financeira, sabe? Ter um coração generoso, ajudar na obra de Deus, todas as outras coisas, colocar nossa família como prioridade. A gente sabe que é prioridade, mas e teu marido sabe que ele é prioridade para você? E teus filhos sabem que eles são prioridade? Você fala isso, você demonstra isso, né? Então é importante a gente ter esses alvos, ter esses objetivos e trabalhar para poder alcançá-los. Amém? Nós vamos orar então. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Pai, nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é infinito em graça, bondade e misericórdia. E Deus, nós não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento, Pai, que nosso coração é enganoso, nossa alma é enganosa, mas o Teu Espírito Santo, Pai, Ele é infinito em graça, em bondade, em generosidade, em amor. Deus, nós queremos desfrutar mais da Tua presença. Queremos desfrutar mais da Tua companhia no nosso dia, Pai. Quando estamos fazendo nossas atividades, queremos sentir a Tua presença e compartilhar esses momentos contigo, Pai. Em nome de Jesus, faz morada na nossa vida, faz morada no nosso dia a dia. Não se afaste de nós, Espírito Santo de Deus.
para que possamos seguir nossos alvos, para que possamos alcançar nossos alvos e sabermos que tudo aquilo que fizermos, ó Pai, venha glorificar e honrar o Teu nome na nossa vida, Pai. É a nossa oração nessa noite, Senhor, te louvando e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridas. Um grande beijo para vocês, muito bom estar com vocês, tá? Beijão. Conseguiu, Vera, acompanhar? Vamos lá fazer os nossos objetivos, tá? Tchau, Sandrinha. Deus abençoe. Tchau, Sara. Tchau, Luciana. Tchau, Lousineide. Tchau, linda. Deus abençoe. Yasmin. Tchau. Tchau, gente. Beijão para vocês.